Bom, boa noite, né? Seja bem-vindo, Arielle. Hoje, 7 de junho, né? Às 19 horas, 19h05, na verdade. Vamos dar início, então, à aula nossa, né, de DPP, junto à turma de contábeis, né, ciências contábeis. Então, hoje nós vamos iniciar o módulo 2, né? Já que na semana passada nós finalizamos e fizemos a avaliação do módulo 1, essa parte introdutória da nossa disciplina. E hoje. Tá ok, pode ir. Você está me ouvindo ou não? Bom, espero que você esteja me ouvindo, né? Bom, só para eu dar sequência, então, nós vamos iniciar, então, hoje o módulo 2, tá? Referente à parte que cabe à Lei 10.406 de 2002, e a lei que introduziu o nosso Código Civil, né? Nós mencionamos já na aula passada, nas aulas anteriores, na verdade, que o Código Civil divide-se em duas partes, a parte geral e a parte especial. E nós vamos tratar hoje com vocês essa parte geral, né, do livro 1, voltado às pessoas, no título 1, né, das pessoas naturais, e capítulo 1 da personalidade e da capacidade civil das pessoas, ok? Então, eu vou tentar já iniciar essa nossa aula, passando já para você também um slidezinho aqui, só para a gente poder fazer uma apresentação melhor referente a isso também, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é isso aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro. Vamos ver se eu consigo abrir aqui só um pouquinho. Oi, professor. Um pouquinho só. Eu só estou só tentando voltar aqui. É que está apresentando outras coisas em vez de apresentar o que eu queria aqui. Você está me vendo, né? Está me vendo? Tá, só um pouquinho só. Vamos ver se eu consigo agora apresentar o que eu quero aqui. Tô assim, agora meu áudio tá melhor, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos ver se é isso aqui que eu vou conseguir. Tô.
Ah, que bom. Ó, esse aqui é um que eu quero. Só tem mais um. Deixa eu ter que ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho que era para estar aqui. Eu não sei por que não está. Oh, meu Deus, não é esse. Bom, não tem problema não. Vamos tentar fazer o jeito que dá para fazer aqui. Então, eu estava falando para você, a gente vai começar então o módulo 2, né? Falar da Lei 10.406, tá? É a lei que instituiu o novo Código Civil, tá? E nessa primeira parte que eu vou trabalhar com vocês é justamente essa parte introdutória, tá? Da legislação, que é a parte voltada, né, do livro 1 das pessoas naturais, tá ok? Vamos ver se eu acho que agora eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver, cadê? Eu acho que vai dar. Ah, saiu de novo, não acredito. Hoje está difícil. Espera um pouquinho, agora acho que vai dar. Espera um pouquinho. Ah, agora achei. Agora vai dar, o que eu queria. Tá vendo? Sim? Ariel, tá enxergando, Ariel? Ariel, tá enxergando? O slide que eu passei? Pode escrever, senão eu não sei se você está vendo ou não. Arielle, Para mim,
ainda Tá aparecendo? apareceu. Ah, então tá bom. Isso que eu quero que entenda, que você tá aparecendo para você. Bom, eu vou dar sequência aqui então, tá bom? Espero que esteja aparecendo para você aí. Então, pode perceber, então, vamos trabalhar com essa unidade 2, né? A Lei 10.406/2002. Acho que vai começar a aparecer Ah, não agora. apareceu ainda? Que para mim aparece aqui, não sei se para você. Tá carregando. Tá carregando? Ao que tiver ok, você me fala, tá? Professor, o negócio carregando. Oi? Tá aparecendo? Quer que eu tente de novo? Tá ok, Marielle? Marielle, escreve para mim se tá ok ou não. Deixa eu parar de novo aqui, vou tentar de novo. Eu tô aparecendo para você. Sim? Eu estou aparecendo ou não? Apareceu sim ou não? Agora apareceu, professor. Eu troquei, tive que colocar no celular para conseguir, porque não tá indo pelo computador. Eu não sei se é a internet, acho que é a internet que tá muito lenta. Ah, então tá. Mas você tá enxergando agora? Agora eu tô enxergando, porque tá no celular. No computador não aparece? Não aparece nada, nem o chat não quer carregar. Tipo, eu falava, demorava um tempão pra chegar aí pra você o áudio. Vixe. Então vamos tentar ser mais específico aqui, então para você, então, tá ok? Então vamos tentar. Mas Bom, agora pelo celular tá tranquilo, professor. Pode tocar ela tranquila. Aqui tava um pouco difícil, mas agora vai. é porque não estava tendo retorno seu. Eu estava preocupado, falei, mas eu não consigo nem saber se estava conseguindo ou não esse teu retorno. Mas vamos tentar então Eu agora. falava, mas não ia. Pois é, esquisito isso, né? Mas tudo bem, agora acho que a gente vai conseguir então, né? Vamos ver se a gente consegue dar sequência então na aula. Bom, como eu estava falando para você, né, nós estamos entrando agora na unidade 2, né, que vai tratar justamente do Código Civil, a Lei 10.406/2002, a lei que trata justamente, né, da introdução desse código, e o código divide-se em duas partes, né, a parte geral e a parte especial. Só que a gente vai retratar essa parte geral, né, aí vamos falar sobre o livro 1, que é voltado às pessoas, no título 1, das pessoas naturais, e o capítulo 1, da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Já o capítulo 2 vai tratar dos direitos da personalidade e o capítulo 3 da ausência, que nós vamos falar depois, mais à frente, tá? E assim vai, né? A unidade 3 é das pessoas jurídicas e também as suas particularidades nesse sentido.
Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar justamente a questão do livro 1 das pessoas naturais, no título 1, tá? Só que antes de eu falar sobre a questão voltada às pessoas, nós temos que entender algumas simbologias que tem dentro dentro do nosso código, dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, conforme está dentro do slide que eu estou passando aí, então pode perceber, os artigos, né, é uma das nomenclaturas que nós encontramos dentro da lei, ele é representado pela simplificação do artigo, que é o art, né, vem primeiro, segundo, terceiro e etc. Quer dizer, dentro dos logaritmos também e da numerologia nesse caso. Também temos os parágrafos, representados por essas duas cobrinhas entrelaçadas aí, né, e também vem, né, pelos números, primeiro, segundo e terceiro. Os incisos, né, também faz parte dessa simbologia, né, da nomenclatura, é dado pelo logaritmo romano, primeiro, inciso 1, inciso 2, 3, 4, só que por números romanos. E as alíneas pelas letrinhas, A, B, C, D, etc, etc, tá? Então, são algumas nomenclaturas que nós encontramos dentro da legislação nesse sentido. É bom sempre a gente ter isso em mãos, né, e na mente, como é que é feita essa nomenclatura. Então, a arte, os artigos, os parágrafos são aquelas duas, né, aquele símbolo que tem ali, né, entre aquelas, parecendo os dois cifrões, né, entrelaçados, os incisos, né, em logaritmo romano, e as alíneas são as letrinhas nesse caso aí, ok? Bom, tendo isso, então, vamos dar sequência na aula também, ok? Bom, passando então agora a falar um pouquinho do artigo, dos artigos propriamente ditos, tá? Então, segundo a nossa legislação, de acordo com o capítulo 1º, nós vamos tratar da questão voltada à personalidade e da capacidade civil das pessoas, ok? Então, capítulo 1, da personalidade e da capacidade. O que diz o artigo 1º? Bom, uma coisa que nós temos que entender é a questão da interpretação da lei também, ok? Então, a legislação nos impõe algumas situações para a gente poder tentar interpretar aquilo que o legislador quis repassar sobre aquela lei, sobre o artigo de lei ou algo do gênero também. Então, nem sempre a gente tem que levar as coisas ao pé da letra, né? Ou ipsis como a gente costuma comentar nesse sentido. Então, algumas situações a gente tem que analisar de uma forma um pouquinho mais, uma análise um pouquinho mais profunda daquilo que o legislador coloca uma certa superficialidade referente ao que ele quis transmitir com aquilo. Então, vamos seguir primeiro o que diz o artigo 1º. Bom, diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, aqui, só para você ter uma ideia, o artigo 1º, ele menciona a questão voltada à capacidade. Mas lá no capítulo 1º, do título do capítulo 1º, ele menciona primeiro personalidade e capacidade. Só que o artigo começa com capacidade. E ainda determina da seguinte forma: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas será que realmente, né, vem o questionamento, será que realmente toda pessoa é capacitada de direitos e deveres na ordem civil? Bom, primeiro temos que entender o que é capacidade, né? Mas antes de a gente falar o que é capacidade, vamos ler também o artigo 2º, dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Para quem é leigo, né, fica um pouco complicado esse entendimento também, né? Porque até então ele não explicou o que é personalidade, né? Ele só mencionou quando é que você tem essa condição da personalidade. Mas o que seria isso? Bom, segundo os doutrinadores, personalidade é o poder de adquirir direitos e deveres, certo? E já a capacidade é o poder de exercer direitos e deveres. Então, tudo atrelado à questão de direitos e deveres, tanto a personalidade quanto a capacidade. A questão de restrição de direito eu vou falar daqui a pouquinho, mas vamos ficar só restrito até então à questão da personalidade e capacidade, ok? Bom,
Antes de eu falar sobre capacidade, eu tenho que mencionar primeiro o entendimento sobre personalidade, para depois a gente retomar essa questão do conhecimento sobre capacidade, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o artigo 2º, depois eu retomo o nosso comentário ao artigo 1º, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da personalidade e da capacidade que o legislador quis determinar nesse sentido. Então, nós temos que entender que personalidade não está atrelada à questão da formação do indivíduo em si, mas sim questões voltadas aos direitos e deveres desse indivíduo. E essa questão de direitos e deveres é quando ele tem essa aquisição, né, frente a essas duas ações, seja um direito ou mesmo um dever que ele deve cumprir nesse sentido. Mas a partir de que momento? Bom, segundo o artigo 2º, ele determina o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, primeira coisa, nós temos que entender como é que a gente interpreta o que é determinado por próprio legislador. E a interpretação tem que ser por partes. Não adianta a gente querer ler no todo e simplesmente não ficar, né, compreensivo essa condição. E como é que são as partes? Bom, vai até a primeira vírgula, nesse caso é o ponto e vírgula, tá? Então, nós temos que entender o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. E é um detalhe importantíssimo esse final aqui, na verdade, com vida. Então, eu vou tentar narrar aqui uma pequena historinha para a gente poder justamente apresentar um exemplo, para a gente poder tentar explicar justamente esse artigo 2º, ok? Então, imagina o seguinte: vamos imaginar dois indivíduos aí, né? O João e a Maria, tá? Um casal, João e Maria. O João é um indivíduo, né, bastante abastado, quer dizer, ele tem uma condição financeira bastante favorável a ele. Então, é uma pessoa rica, vamos dizer assim, financeiramente falando, tá? Então, é um cara milionário, vamos dizer assim. Já a Maria, né, o inverso, tá? Ela não tem condições financeiras alguma. Então, ela não provém dessas condições, né, de ordem financeira, então é uma pessoa pobre, vamos dizer assim. Então, o João é rico e a Maria é pobre. Mas estão felizes, né, estão apaixonados um com o outro e resolvem se casar, tá? Resolvem, né, ter um relacionamento matrimonial entre eles. E, ao casar, eles adotam, não um regime que é mais normal, vamos dizer assim, que é a comunhão parcial de bens, mas sim eles vão adotar o regime de separação total de bens. Aí que eu venho perguntar para você, tá? Quantos regimes de bens você acha que existe dentro da legislação em si? Brasileira, no caso, né? Você sabe ou não? Marielle? Marielle? Arielle? Oi, Marielle, voltou? Oi, professor, voltei. No caso, tem aquele um que você separa com a separação universal de bens, né? Que, tipo, reparte tanto o que você tinha antes quanto o que você adquiriu durante o casamento, né? E tem o que você não Então, divide nada. Eu conheço esses dois. então, na verdade, a nossa legislação, ele exibe quatro condições, tá? 4 tipos de regime de casamento. Uma que eu estou propondo aqui, pelo exemplo nosso, é separação total de bens. O que significa isso? Que os bens não se comunicam. O que é de um, permanece aquele um. O que é do outro, permanece aquele outro. Quer dizer, o que é do João, que é milionário, bilionário, trilionário, vamos dizer assim, tá? É dele. Já de Maria, que não tem nada, é dela. Então, por quê? Porque os bens, nesse caso, não se comunicam, tá? É separação total. Os bens não têm nenhuma ligação um com o outro, tá? O normal, né, o que é mais natural, vamos dizer assim, é comunhão parcial de bens, tá? O que é a comunhão parcial de bens? São aqueles bens adquiridos durante o casamento, poderão ser partilhados entre os dois, caso houver um falecimento,
ou separação entre eles nesse caso, tá? Então, é a comunhão parcial de bens, aquele que foi na aquisição durante o casamento entre esses dois indivíduos nesse caso. Há também a comunhão universal de bens, tá? São aqueles bens que podem ser comunicados tanto antes do casamento quanto durante o casamento. Então, tudo que foi adquirido antes e durante é feito um conjunto entre eles e depois feito a partir de igual partes entre eles, tá? Então, são os três mais usuais nesse sentido, só que o mais usual mesmo, o mais comum hoje, né, depois do advento da lei de divórcio de 77, é a comunhão parcial de bens. Antes de 77 era a comunhão universal, tá? E só tem um quarto ainda, que é um pouco usual, tá? É um pouco conhecido, mas foi introduzido também dentro da legislação do Código Civil. Chama-se participação final nos aquestos, tá? Quando eu falo aquesto, é um termo em latim que significa para bens, tá? Mas o que significa esse participação final nos aquestos? Na verdade, é uma junção de duas modalidades, né, de patrimônio nesse sentido. De que forma? Cada indivíduo, né, durante o casamento, poderá o quê? Administrar seu patrimônio com bem entender, tá? Então, cada um vai ter a responsabilidade de cuidar do seu próprio patrimônio até então. Se houver alguma separação entre eles, o que acontece? Esses patrimônios que eram administrados por cada um deles vai ser juntado, vamos dizer assim, tá? É feito uma única patrimônio, depois é partilhado em partes iguais. Você entendeu? Então, a participação final nos aquestos, o que é? Pegar todo esse patrimônio que cada um administrou, junta tudo e depois divide-se em partes iguais. Qual que é o problema nesse tipo de regime de casamento? É que um pode administrar muito bem seu patrimônio e o outro não, né? Então, um vai ter um ganho, vamos dizer assim, o outro vai ter perda. E no momento, depois de fazer justamente a junção e a partilha de partes iguais, um vai sair mais ganhando que o outro nesse sentido. Tá? Então, é muito complicado esse tipo de regime, mas existe, tá? Então, nós temos 4 formas de regime de casamento. A separação total de bens, que os bens não se comunicam, tá? Cada qual tem seu patrimônio mesmo depois na partilha. Na comunhão parcial de bens, que os bens que foram adquiridos durante o casamento vão ser agrupados, depois partilhados em partes iguais. E na comunhão universal de bens, aquilo que foi colocado, né, antes e durante o casamento, vai ser também partilhado em partes iguais. E aí, no final, é a participação final dos aquestos, onde que cada ente do casal poderá administrar seu patrimônio com bem entender, depois é juntado, dividido também em partes iguais nesse sentido, ok? Então, são 4 regimes aí que nós temos durante o nosso ordenamento jurídico, ok? Então, voltando ao nosso assunto, tá? Então, eu falei para você que, né, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Mas o que significa isso? Como eu falei, o João, milionário, tá? Resolve casar com a Maria, pobre, só que o regime que é adotado entre eles é separação total de bens. Como eu falei, os bens não vão se comunicar. O que é de João permanece com João, o que é de Maria permanece com Maria. Se o João é rico, milionário, etc., é dele. Se a Maria é pobre e não tem qualquer ordem, questão financeira, né, favorável a ela nesse sentido, problema dela. Mas vamos dizer assim que tudo bem, né, resolver casar esse tipo de regime, né, Maria também vai viver muito bem, porque vai ter, né, vai estar morando com o João, vai ter casa, viajar, né, e festas, etc, etc. Bom, passou um bom tempo, né, depois de casados, né, nesse tipo de regime, Maria fica grávida do João, ok? E fica tudo lindo, né, maravilhoso, né, com esse tipo de fato que aconteceu entre eles e tal, né, aguardando justamente a criança, aquela questão toda. Bom, um belo dia, o João, como é um empresário muito bem sucedido, resolve visitar uma das suas empresas, né, pelo mundo afora aí. E de repente, ao ele pegar o seu jato particular, o seu jatinho cai, né? E o João acaba falecendo, vamos dizer assim. Bom, aí vai a minha pergunta.
para quem vai a herança deixada por João? O que você acha, Nariana? Se fosse uma pergunta de prova, depois dessa condição toda que eu falei para você, foi casado em separação total de bens e tal, né? E aí ele tem um patrimônio bem grande e chegou a falecer. Para quem fica essa herança do João? Se ele tivesse filhos, ia direto pro filho, né? Porque a mulher já não ia ficar com nada, porque já que casou nesse regime de separação total ali de bens, Uhum. então iria, no caso, se ele não deixou filho, iria para a família, né, dele, não ia? Família, no caso, os quem? Ah, isso eu não sabia não, mas aí eu assisti a sua aula mais cedo. Ah, você viu? Eu vi, eu sempre gosto de assistir a sua aula lá no Siga e depois assistir de noite de novo. Uhum. Aí tem os ascendentes, né? No caso de não ter descendentes, e tem os colaterais. Então, no nosso próximo slide aqui, na verdade, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Por essa linha de raciocínio ia para os pais dele, né? No caso, que tá em primeiro ali nos ascendentes, né? Já que ele não deixou descendentes. Se ele É, não deixou, né? Agora, se ele deixou, vai para os descendentes, né? Que é os filhos ali que tá em primeira linha ali, no caso dele vir a falecer. vamos ver se eu consigo voltar aqui de novo. É isso, não é? É isso mesmo, tá? Vou tentar parar aqui e tentar voltar. Então, veja só, tá? Tá vendo o quadro agora ou não? Tô. Então, vamos pensar o seguinte, o João é esse indivíduo aqui, tá? No vermelho, ok? Que veio a falecer. Então, pela ordem, né, de preferencial, isso aqui é uma ordem preferencial dentro da ordem da questão sucessória, ok? Pela questão sucessória, a ordem preferencial se dá primeiro para quem? Aos descendentes. Quem são descendentes? Filhos, netos, bisnetos e tataranetos, ok? Não havendo nenhum desses descendentes, consequentemente, passa para quem? Os chamados ascendentes. Quem são ascendentes? Os pais, avós, bisavós e tataravós. Não havendo nem descendente, tanto ascendente quanto descendente são em linha reta, pode ver que existe uma reta entre eles aqui, ok? Quando não há nenhum descendente ou nenhum ascendente, passa-se a quem? Os chamados colaterais. Quem fazem parte desse grupo dos colaterais? Os irmãos, sobrinhos, tios e primos e assim vai, ok? Bom, só mais uma pergunta. Quando você não tem nem descendente, nem ascendente, nem colateral, vai para quem o patrimônio, você sabe? Não, não Não? faço ideia, mas deve. Será que o governo não pega? Tipo, se a pessoa for muito rica? Não sei, professor, para quem que vai. É justamente isso, para o governo. Então, eu tô certo, o governo que pega mesmo. O governo é seu sócio eterno, nunca perde. Ah, Entendeu? mas seria até um desperdício, né? Por exemplo, se a pessoa é rica, ela vem a falecer, deixa uma boa herança, vai que não tem ninguém para receber. É o governo mesmo. Tá? Ele que vai tomar esse privilégio depois. Tá ok? Então, vou voltar lá no nosso assunto. Então, eu estava falando para você. Então, o, o, o indivíduo, né, ao falecer, no caso do João, tá? A gente tem que observar justamente isso. Ele tem filho, né? O que você acha? Ele tem filho ou sim ou não? Bom, até aí que explicando, ele não tinha filho, né? Mas lá no vídeo, depois você aparecer, fez aparecer um filho. Na verdade, o que ele tem, na verdade, é a esposa que está grávida. Não é isso? Isso. Só que, como diz a própria lei, né, a personalidade civil da pessoa só acontece a partir do nascimento com vida. Até então, não tem ninguém, né? Pela ordem sucessória, o juiz vai analisar e falar, peraí, mas ele tem filho? Ainda não, né? Ah, então vai para os pais, porque se não tem nenhum descendente, consequentemente passa a ser os ascendentes, nos casos, os pais, né? Vamos dizer assim, para poder justamente ser o herdeiro dessa herança.
Só que Maria, né, no caso, ou qualquer um indivíduo, pode manifestar, peraí, seu juiz, nesse caso, eu estou grávida, né? Na verdade, eu estou esperando o filho do João. Aí o juiz vai analisar e fala, peraí, então como é que diz a lei, né? A lei diz o seguinte, mas a lei põe a salvo desde a concepção. O que é concepção? É a gravidez, tá? O direito de quem? Do nascituro. O que é o nascituro? É o feto. Então, o juiz vai analisar, peraí, vou fazer uma suspensão do processo para constatar o quê? Que essa criança venha ou não nascer com vida. Se ela vier nascer com vida, o que é nascer com vida? Como é que a gente comprova que alguém venha nascer com vida? É justamente por vários testes que pode ser constatado. Uma delas, vocês não precisam nem gravar essa situação, só para exemplificar que a gente pode. Né? É um exame que se chama doximase hidrostática de Galeno. Tá? O que esse exame faz? Ele vai constatar se houve entrada de ar nos pulmões. Se houve entrada de ar nos pulmões, houve o quê? Né? Inspiração, quer dizer, houve a respiração do indivíduo. Se houve respiração, houve vida. Então, houve a abertura dos pulmões, houve a entrada de ar, e houve a respiração. Se houve respiração, tem vida. Nesse caso, a pessoa passa a ter o quê? Personalidade. Ou seja, torna-se um sujeito com direitos e obrigações. Então, ele passa a ter o direito de quê? De herdar justamente o patrimônio deixado pelo seu pai. Você entendeu a importância dessa questão de nascer com vida? Por quê? Se eu vier a nascer morta ou natimorto, esse não tem personalidade. Né? E esse não se tornou um sujeito com direitos e obrigações. Então, não tem condições de receber nada. Já vier a nascer com vida, não. Nesse caso, ele se tornou uma pessoa com personalidade civil. E ao se tornar uma pessoa com personalidade civil, ele passa a ter direitos. Ok? Então, ele passa a ter a condição de herdar justamente o quê? O patrimônio deixado pelo seu pai. Professor, Oi. foi aí que me surgiu uma dúvida. No caso, se a sua criança chegar a nascer com vida, mas vamos supor aí que, tipo, depois de uma semana ou até menos, ela nasceu com vida. Então, ela pode adquirir direitos, né? Ok. E se ela vir a falecer, por exemplo, depois de uma semana ou até menos de uma semana, ela entra, no caso, Condição? nessa relação de preferência, tipo assim, porque ela nasceu com vida, então ela pode herdar aquilo que o pai deixou. Mas aí ela falece. Não quer dizer essa questão do tempo. Basta ser comprovado que houve essa condição que ela venha a nascer com vida. Ela pode ter um segundo de vida. Basta que seja comprovado esse segundo de vida dela. Não precisa ser guardar uma semana, uma hora, nem nada. Basta que realmente tenha a comprovação que houve vida nessa condição. Basta um segundo de vida, um respiro. Se tem essa condição, ela nasceu com vida, ou seja, teve personalidade civil. Você entendeu? Então, aí, no caso, já ia, se essa criança chegar a vir a falecer, Correto. quem ficaria, no caso, com a herança? Patrimônio? Poderia ser a mãe dela? Então, vamos pegar A então família? esse exemplo que você colocou. No caso, né, a criança veio e nasceu com vida. Um segundo depois veio a falecer, mas foi comprovado que nasceu com vida, ok? Ok. Vamos pegar o exemplo que está ali no quadro, tá? Ela tem descendentes, essa criança? Não. Não, lógico que não. Um bebê acabou de recém-nascido, né? Quer dizer, já acabou de nascer, não tem como. Se não tem descendente, vai para quem? Logo na sequência. Os ascendentes. Ascendentes. Quem que é o principal ascendente logo depois dessa criança? A mãe dela, que é a Maria. Justamente, a Maria. Então, a Maria acaba o quê? Herdando esse patrimônio. Você entendeu? Entendi, era isso que eu queria saber. Por hora que eu li lá, eu falei, mas e se a criança, tipo, mal já nasceu com vida, mas faleceu, ela já vai entrar nessa relação de preferência, né? E a Maria vai acabar herdando Vai tudo. acabar herdando. Então, a Maria, na verdade, está carregando dois tesouros, né? Uma por causa da criança em si, que é o filho dela, e outra que ela pode herdar também um patrimônio deixado por essa criança depois, caso, né, acontecer uma fatalidade dessa forma. Você entendeu?
Então, mesmo que ela tenha separação total de bens, ela pode acabar sendo, né, privilegiada também nessa condição, né? Mas, claro, né, se houver a fatalidade do falecimento desse bebê, vamos dizer assim, dessa criança, tá? Mas pode sim, pode acontecer dessa forma. Por quê? Porque a lei está bem clara nesse sentido. Primeiro são os descendentes. No caso, é o filho. Se o filho vier a falecer, vai ser o quê? Voltado ao ascendente, porque o filho não tem descendente ainda. Nesse caso, seria quem? O principal ascendente, que seria a mãe dele. Porque o pai é falecido, então passa a ser a mãe, ser a herdeira do filho nesse sentido. Tá vendo a importância desse conhecimento, dessa ordem sucessória? Então, é essa a condição, tá? Então, a partir do momento que ela venha a nascer com vida, então não basta nascer, tá? Se eu perguntar para você, quando é que a pessoa adquire personalidade civil? A pessoa passa a ter personalidade civil a partir do seu nascimento com vida, tá? É um detalhe importantíssimo, dá uma diferença muito grande. Não basta falar, ela nasceu. Não. Tem que nascer com vida, porque um natimorto, como eu falei agora há pouco, não tem, não tem personalidade, tá? O nascituro tem personalidade? O que você acha, Nariela? Eu acho que não, porque é o feto ainda, né? É isso aí. O nascituro tem uma, okay, uma expectativa a se tornar uma pessoa com direitos e obrigações, tá? Então, porque ele não nasceu ainda. Então, ele tem uma expectativa. Quando é que ele vai ter essa condição? A partir do seu nascimento com vida, tá? Então, essa tem que ser por completo essa condição, né? Nascer com vida. Aí sim a pessoa se torna uma pessoa com direitos e obrigações, tá? Kemuel quer entrar agora? Vamos permitir, né? Cadê o Kemuel? Acho que não entrou, não. Ah, entrou. Boa noite, Kemuel. Tudo bem? Alô? Não estou ouvindo nada, Kemuel. Qualquer coisa você manifesta no chat aí que eu posso enxergar aqui. Então, você já pegou o bonde andando, tá? Você já pegou a aula. Boa noite, boa noite. Você já pegou a aula, né? Já está bem adiantado aqui, tá? Então, voltando ao nosso assunto. Então, você entendeu, Narielle? Então, a pessoa só adquire personalidade a partir do seu nascimento com vida. Então, o nascituro não tem, tá? Ele tem uma expectativa a se tornar uma pessoa com direitos e obrigações, tá? Que só vai concretizar a partir desse nascimento com vida, tá? Porque, depois você pega o início da aula aí, senão você vai ficar meio perdido também, tá? Você entendeu, então, essa questão da personalidade? Então, personalidade civil é quando a pessoa que adquire direitos e obrigações. Ok? Entendi, professor. Tá? Então, essa é a primeira condição que nós estamos falando. Então, eu tinha que falar primeiro do artigo 2º, para depois retomar o artigo 1º. Tá ok? Bom, vou tentar agora voltar de novo lá na minha... Ai, como é que eu faço agora de novo? Esqueci. Apagar a partilha. Deixa eu voltar aqui de novo. Vou voltar de novo para o artigo 1º, ok? Bom, o que diz o artigo 1º, então? Tá? Diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres à ordem civil. Aí vem aquela questão: será que realmente toda pessoa é capacitada? Bom, já vimos. Quando é que a pessoa adquire essa capacidade? Vamos lá, Naria, você que está mais adiantado comigo aqui, o que você acha? Quando ela adquire a capacidade, quando Isso. ela tá com vida, né? Não, isso é personalidade. Ah, a capacidade. Agora nós vamos voltar para a capacidade. Quando é que ela vai poder? Você viu lá, está escrito lá. O que é capacidade? Poder de exercer direitos. Uma nós estávamos falando até agora, essa questão de você o quê? Adquirir, certo? Adquirir direitos e deveres. E agora nós vamos falar da capacidade. Poder o quê? Exercer direitos e deveres. Quando é que a gente pode exercer todos os nossos direitos e nossos deveres? Em que momento?
Depois que a gente faz completa a maioridade, porque antes os pais que são responsáveis, né? É aí que tá. Então vamos pensar no filho do João, que eu acabei de citar como exemplo aí. Ele tem capacidade? Não. Não, né? Lógico que não. Por quê? Porque ele é um bebê. Ele não tem ainda, né, discernimento para poder justamente entender o que que é certo e o que que é errado, né? De poder exercer essa condição, não é verdade? Então ele herdou, como eu falei para você, a partir do momento que ele nasceu com vida, esse patrimônio. Mas ele vai poder justamente exercer, né, o patrimônio que ele tem. Ele vai poder administrar o patrimônio que ele tem? O que você acha? Não. Vai ter que ser o quê? Nomeado alguém que tenha o quê? Responsabilidade por esse patrimônio em nome dele. Não é verdade? Então, é uma pessoa que tem que ter o quê? Capacidade para isso. Então, um exemplo que você colocou aí agora, quando ele atingiu o quê? A maioridade civil. Por exemplo, a pessoa, a partir de 18 anos completos, ele atinge o quê? A maioridade civil, ele vai ter o quê? Plenitude de sua capacidade de exercer seus direitos e deveres segundo a nossa lei. Então, a lei determina que a partir de 18 anos, né, a pessoa tenha justamente o quê? Capacidade de exercer direitos e deveres, certo? Então, esse filho do João, até então, não tem. Quem que poderia exercer essa condição em nome dele? A mãe. A mãe, né? Porque a mãe é a tutora natural dessa criança, tá? Então, como eu falei agora há pouco, o João lá, que era milionário, de repente tem várias empresas, né? Que deixou tudo para esse filho ao nascer com vida, tá? O que acontece? Oi, Kemuel, você quer falar alguma coisa? Então quer dizer que a pessoa ela é capaz de exercer esses direitos quando ela começa a ter mais ou menos uma noção da vida, tipo, quando ela já está quase encaminhada. Vamos dizer assim, ele tem que ter o quê? Como a lei determina, discernimento. É que você não pegou o início da aula aqui, na verdade, né? Mas vamos pensar o seguinte: quando você tem personalidade, como está dizendo no próprio artigo 2º, começa essa personalidade a partir do seu nascimento com vida, tá? O que é personalidade? Segundo a nossa doutrinas aqui, diz o seguinte: é o poder de adquirir direitos e deveres, não é questão de formação do indivíduo, tá? Está tudo Uhum. relacionado à questão de direitos e deveres, tá? É que eu citei um exemplo aqui para justamente ilustrar essa condição, tá? Depois você pega, depois eu coloco na, na, no cigarro para vocês depois, né, seguirem o começo da aula desde então, tá? Mas só para ilustrar. Então, a partir do nascimento com vida, estou falando um detalhe bem importante, tá? É com vida. Porque um natimorto não tem personalidade, tá? O que é um natimorto? A pessoa que vem nascer já morta, né? Então não adquiriu essa condição, não se tornou uma pessoa com direitos e obrigações. Só tem a partir do momento do seu nascimento com vida. O nascituro é o feto. O feto também não tem personalidade civil, tá? Ele só tem o quê? Uma expectativa de ser uma pessoa com direitos e obrigações a partir desse nascimento com vida. Até então, ele não é ainda. Mas isso é ele poder o quê? Adquirir, né? Ele obter esses direitos e esses deveres. Eu falei, ó, a situação por causa da herança, né? Ele poderia adquirir essa condição a partir desse nascimento com vida. Agora, para poder exercer esses direitos e esses deveres, ele tem que ter o quê? Capacidade civil. E a partir de que momento que ele tem essa condição? Bom, uma delas é a questão de você o quê? Atingir a maioridade civil, que é os 18 anos completos. É uma situação dessa. Por quê? Porque a lei entende que a partir desse momento, a pessoa tem o quê? Discernimento. Sabe distinguir entre o certo e o errado. Tá? Ele começa a assumir a sua responsabilidade referente aos seus atos nesse sentido. Tá? Bom, voltando lá então. Então, a lei está dizendo o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aí eu volto a perguntar agora para os dois: será que realmente toda pessoa é capacitada? O que vocês acham? Que não. Não? Por quê? Ah, porque tem gente que não tem capacidade, porque que nem no caso do exemplo, o bebê não tinha. Se você é menor de idade, você não tem, porque você não pode exercer nenhum direito e nenhum negócio na justiça sem ter autorização dos seus pais. Aí então, é aí que a gente vai interpretar o que está dizendo a lei. Toda pessoa é capaz. Ué,
Então a lei está errada? Talvez não, mas então, tem umas lacunas aí, né? Que tem que preencher. Tem lacunas. Você está no seu raciocínio, está correto. Né? Porque nenhum bebê, por exemplo, não tem essa capacidade de poder exercer esses direitos e deveres. Né? Um louco também é outra condição. Né? A pessoa tendo um pneu, né, na cabeça, né, também não vai ter essa condição toda. Mas eu e a lei está dizendo que toda pessoa é capaz. Será que está errada? Então, a forma que está escrita ali, o que você acha? Se a pessoa for alcoólatra também, né? Ou dependente de alguma droga, ela Então, não é e capaz. aí? E aí? A lei está errada, então? Porque ela está dizendo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O primeiro artigo, hein? E Não, aí? errado não tá. Mas como é que a gente pode interpretar, então? Isso que eu estou falando, a gente vai ter que ter um exercício de interpretação que o legislador quis impor dentro da lei, nesse sentido, né? E qual é esse exercício, então? Bom, quando ele menciona que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele não pode levar muito ao pé da letra, que eu falei, né, anteriormente lá, no início da nossa aula, tá? Não pode levar ipsis nesse sentido, tá? O que acontece nessa condição? O legislador quis determinar que toda pessoa tem a possibilidade de alcançar esta capacidade. Então, ele é aberto a todo e qualquer indivíduo, tá? Ele dá a oportunidade, né, que todo e qualquer indivíduo, que toda e qualquer pessoa possa ser o quê? Capacitada de exercer seus direitos e suas obrigações. Mas nós sabemos que durante a nossa vida pregressa, nem sempre, né, todos alcançarão essa plenitude de capacidade. Uma questão que foi colocada, como você colocou mesmo, é o caso do bebê. Né? Ele é um bebê, né? Mas ele poderá vir a adquirir essa condição a partir do momento que ele for atingir a sua maioridade civil. Mas tem outros que nem isso vão ter essa condição, né? Por N outras, né, situações que pode ocorrer durante a vida pregressa da pessoa em si. Tá? Mas a lei, ela oportuniza, ela dá a condição para que todos possam alcançar esta capacidade plena de exercício de direitos e obrigações, tá? Então, esse é o significado desse artigo, tá? Porque a lei, ela dá essa abertura para todo e qualquer indivíduo alcançar a sua plenitude de capacidade. Agora, nós sabemos muito bem que nem sempre isso é possível, né? Tanto que depois, nas outras aulas, eu vou falar uma questão dos incapacitados também, tá? Então, não podemos ter essa noção, nós devemos ter essa noção, né, da oportunidade que a lei prevê, né, para todo e qualquer indivíduo, né, ter a condição de exercer seus direitos e obrigações. Tá? Então, ele quer dizer, toda pessoa é capaz, quer dizer que a lei dá essa condição, a lei oportuniza essa condição dos indivíduos, né, terem capacidade de exercerem seus direitos e seus deveres dentro da lei. Tá claro isso para vocês? Sim. E aí, Samuel, entendeu também? Entendi, sim, tá tranquilo. Beleza. Então, é essa a condição, tá, gente? Então, a gente vai ter muitos exercícios de interpretação do que a lei realmente determina, tá? Que muitas vezes está escrito de uma forma, mas a gente tem que entender, né? Ou melhor, compreender, né, aquilo que o legislador quis repassar com aquela informação escrita na lei, tá certo? Então, só frisando, personalidade civil, né, no caso, é o artigo 2º, é quando a pessoa que adquire direitos e deveres. Já a capacidade é quando a pessoa pode o quê? Exercer direitos e deveres. Tá? E faltou uma questãozinha lá que eu deixei por último, né? A questão da restrição de direitos, né? Que não tem nada a ver com capacidade nem com personalidade, tá? Como é que eu vou explicar isso aqui? Bom, está escrito lá, né? Poder limitado imposto pela lei no uso de direitos e deveres. Então, eu vou citar um exemplo aqui para poder, né, elucidar essa questão de restrição de direitos. Professor, Oi,
Pode E falar. quando, vamos supor, uma pessoa, ela atinge a maioridade, né, segue a vida dela tranquila, e no decorrer da vida dela, ela acaba sofrendo um acidente, assim, e ela fica meio que incapacitada, tipo, vamos dizer, é acarretada de uma doença mental. E ela perde o direito de exercer esses direitos e deveres dela, porque, querendo ou não, ela não vai ter, tipo, consciência do que tá fazendo, ela vai ter que ser cuidada e monitorada o tempo todo, né? Entendi, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, esse tipo de situação que você está colocando, tá? Na hora que a gente falar sobre o artigo 3º, o artigo 4º e no artigo 5º, tá? Só para... Mas vamos pensar da seguinte forma, tá? A partir Aham, do momento que a beleza. pessoa... Não, mas já vou adiantar um pouquinho. A partir do momento que a pessoa perde o seu discernimento, realmente ela fica o quê? Incapacitada, tá? Não digo na questão física. A pessoa pode não ter as duas pernas, os dois braços, isso não quer dizer nada, tá? Então, em termos físicos, tá? Isso não tem um senão referente a essa situação. Agora, quando a pessoa fica com problemas de discernimento, vamos dizer assim, né, fica com falha nesse sentido, se ela não conseguir se expressar, se ela não conseguir manifestar, seja qualquer situação, por intérprete, por sinais, né, seja o que for a condição, então ela vai se tornar o quê? Incapacitada para aquela situação. Então é necessário que tenha, no caso, uma pessoa que a represente nesse sentido, tá? Então ela realmente vai ficar aquém da condição de capacidade dela, nesse sentido, tá? Mas mesmo assim, se ela conseguir, né, se expressar de qualquer forma e for entendida essa expressão dela, como falei, se for por sinais, por intérpretes, por gestos, seja lá qual for a condição, nesse caso ainda ela é capacitada ainda, tá? Ela tem a condição de poder ainda se manifestar, né, seja qual lá for a condição. Agora, realmente, se ela não tiver condição alguma dessa forma de manifestação, aí sim é necessário que alguém faça a sua representação em nome dessa pessoa em si, tá? Mas a gente vai discutir isso mais à frente também, não tem problema nenhum não, tá bom? Eu só estou ilustrando uma questão uma situação hipotética bem simples aqui. Então, na questão da restrição, tá? Que eu estava falando agora há pouco, tá? O que seria isso? Então, imagina o seguinte, um casal, né, que tenha, sei lá, comunhão parcial de bens, tá? Eu falei agora há pouco também sobre regime de bens, depois você vê lá também, que é no início da aula, tá? Então, ela casou por, o regime mais comum hoje, tá? É comunhão parcial de bens, tá? Se o marido, né, eles adquiriram, por exemplo, um bem imóvel, tá? Uma casa, por exemplo. Se o marido resolve fazer a venda dessa casa somente com a própria assinatura dele, vamos dizer assim, essa casa poderá ser vendida, sim ou não? O que vocês acham? Professor, em regime parcial, separação parcial de bens? Não, é comunhão parcial. Pode ser universal também, seja o que for. Comunhão, universal ou parcial. Vai. O que vocês acham? Se ele adquiriu durante o casamento, Isso. ele não pode vender a casa sem autorização da esposa, né? Então, essa é a questão, né? Porque o bem imóvel, existe uma certa o quê? Impossibilidade de venda caso os dois, né, o casal, no caso, não der a sua, o quê? A sua anuência, ou seja, né, é necessário, nós chamamos de outorga uxória, na verdade, tá? Tem que ter a anuência dos dois indivíduos, do casal. Então, somente a assinatura de um deles não é possível fazer o quê? Esta venda. Ah, mas eles são capacitados. São, né? São maiores de idade, têm discernimento, tem tudo certinho. Mas isso não é questão de capacidade, e sim de quê? De uma restrição de direito. Ou seja, um impedimento que a lei determina, né? Então, pouco importa a condição de plenitude de capacidade que a pessoa tenha. A lei impõe restrições em determinados atos que o indivíduo possui, né, dentro dos seus direitos e seus deveres. Nesse caso é um deles. Só poderá haver a venda desse bem imóvel, ou seja, dessa casa,
somente com a assinatura dos dois, do casal. Caso for feita somente a assinatura de um deles, essa venda é o quê? Anulada. Ou melhor, é nula, na verdade. Tá? Não tem qualquer efeito. Certo? Então, essa é uma questão de impedimento legal, ou seja, uma restrição de direitos. Nesse caso, a pessoa, mesmo tendo discernimento, tendo capacidade civil plena, mas ela está o quê? Impedida de realizar esse ato, porque a lei determina. Entendido? Então, essa é uma diferença que tem que ser analisada também. Ficou claro isso para vocês? Sim. Camuel? Beleza. Entenderam então, gente? Então é assim que a gente vai trabalhar esses artigos com vocês aqui, tá? A gente vai passando artigo por artigo, tá? Agora, trabalhando dentro do Código Civil com vocês, interpretando justamente aquilo que o legislador quis, né, passar como obrigações, né, de determinações legais dentro do nosso ordenamento jurídico, e a gente vai apresentando justamente com essas exemplificações, né, e assim por diante também, tá certo? Então, essa primeira parte, vamos tratar da questão voltada aos indivíduos, da pessoa física, e depois, na terceira unidade, da pessoa jurídica também. Tudo bem? Tudo. Então, ó, o Samuel, volta lá depois, pega depois o videozinho, que depois a gente, né, vai postar lá no Cigar, aí você vai pegar o início dessa nossa conversa, né, e pega a apostilinha também, né, que vai estar lá também a legislação, né, dentro do código, eu já deixei também lá no Cigar, ok? Então, gente, essa a nossa parte introdutória dessa unidade 2, tá, e espero que a gente dê sequência depois das nossas aulas aí. Tá joia? Só uma pergunta, Camila. Você chegou a fazer a prova ou não? Professor, eu cheguei a fazer a prova, mas eu acho que eu não sei se eu pensei se não era a prova, porque assim, estava disponível desde o dia 1, né? Se eu deixei disponível lá, que eu vi. Sim. E eu achei que ia ser dia 7, aí eu fiz como se, sabe, fosse só uma atividade aí sem comprometimento nenhum para testar. Aí eu falei, cara, eu fui ver hoje entrei 7 horas, né, para ver se a prova já estava disponível. Não tava. Eu falei, cara, então aquela era a prova. Aquela era a prova, desde o dia 1º que encerrava no dia 6. Por isso que eu estou estranhando isso aqui. Sim, eu fiquei sem entender. Aí eu vi minha nota e falei, cara, e agora? Eu tenho que recuperar esse negócio. Ah, e tá complicado, porque só tem mais 2 avaliações. Não sei como é que você vai fazer, não, mas vamos ter que dar um jeito depois aí, tá? É, bola pra frente. Tá, mas era isso, não era avaliação, a primeira avaliação, porque nós terminamos o módulo primeiro, né, a unidade 1, e aquele é o fechamento daquele módulo, que era aquela avaliação, né? Sim, eu tava anotando tudo as coisas aqui no caderninho, e quando eu fui ver, eu fiz assim, sem compromisso mesmo. Aí eu vi minha nota e falei, cara, mano, agora eu vou ter que pegar firme mesmo, porque senão eu tô lascado. Isso aí, tá? Então, pega firme aí para tentar recuperar o que foi perdido aí, ok? Beleza. Bom, gente, é isso por hoje, então. Agradeço então, a presença de vocês, tá? Depois vocês pegam o videozinho para recapitular o que vocês viram hoje aqui, tá certo? Veio a apostilinha também em relação aos artigos, e pegando no dia a dia, isso facilita bastante, tá ok? Tenham, então, uma boa semana, uma boa noite, né? Com muita saúde para vocês aí, e até a próxima, se Deus quiser. Tá joia? Obrigada, professor também. Então, tudo de bom, boa noite, até mais. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.